Graças a Paz, meu amado. Gostaria de falar sobre uma passagem bíblica, no capítulo 10 de Marcos, que fala de um cego de Jericó, chamado Bartimeu. A Bíblia narra que aquele homem, possivelmente por causa da fama que Jesus tinha, sabia que Jesus iria passar por ali. E diz a Bíblia que ele estava à beira do caminho, na expectativa de que Jesus o passasse. E a Bíblia diz que quando ele percebe que Jesus está vindo, ele começa a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até porque todo indivíduo que tivesse alguma deficiência física, eles eram obrigados, eram estimulados a mendigar, porque não tinha outra forma de ele ser sustentado a não ser mendigando. E ele, quando discerne, percebe, até porque, embora cego, ele tinha uma visão melhor do que aqueles que enxergavam, porque a só expressão Jesus, filho de Davi, encarna-se que ele tinha verdadeiramente convicção de que Jesus era o Messias, o próprio Messias da qual os profetas haviam já falado. E ele começa a gritar, de modo que muitos começam a chamar a atenção dele, a fim de que ele parasse. E ele, quanto mais as pessoas pediam para que ele parasse de falar algo, mais ele gritava. E diz a Bíblia que Jesus, o percebendo que alguém o chamava, ele pede a alguns discípulos que vá até o cego chamá-lo. E chegando lá, os discípulos dizendo àquele cego que ele tivesse que ter bom ânimo, que o mestre havia chamado. E é interessante que ele, ao perceber que Jesus havia chamado, diz o texto que ele lança sua capa fora. Isso ilustra, irmãos, que a capa a gente pode simbolizar nos dias de hoje como a capa da religiosidade, né? Jesus, ele chama aquele homem, ele lança aquela capa fora, porque aquela capa, embora ele ia sendo cego, ele tinha aquela capa como única fonte de alívio, única fonte de sustento, porque aquela capa talvez o protegia do sol, do frio, talvez até do próprio chão gelado. Aquele homem, ele se acalentava com aquela capa. E ele não pensou em duas vezes, porque ele sabia que Jesus teria algo melhor para dá-lo. A Bíblia diz que ele lança aquela capa fora e vai ter com Jesus. Interessante, meu querido, que como eu disse, aquele cego enxergava muito mais do que aqueles que verdadeiramente tinham a visão melhor, né? Porque às vezes, muitas das vezes nós enxergamos, vemos pessoas enxergar bem, mas está com a sua visão espiritual totalmente embaçada, fora da realidade da vida. Mas aquele cego não. A Bíblia diz, e não diz que ele era um cego de nascença, mas havia muito tempo já naquela cegueira física. Interessante que quando ele chega ao próximo ao mestre, o mestre olha para aquele homem e diz: que quer que eu te faça? Jesus sabia, claro, que Jesus era óbvio, que Jesus sabia qual era a dificuldade daquele homem. E ele foi tanteando até Jesus, né? E Jesus chega para ele e diz: que queres que eu te faça? Eu fico imaginando qual seria a resposta hoje dos Bartimeus de hoje, dos Bartimeus contemporâneos de hoje, porque hoje o que impera, o que se pede de chegar para o indivíduo hoje, felizmente, algumas pessoas estão tão envolvidas, encarnadas na teologia da prosperidade, talvez muitas pessoas iriam pedir outra coisa. Eu preciso que o Senhor me abençoe com uma certa quantia, porque eu preciso comprar um carro novo, eu preciso montar uma empresa. Mas aquele homem, ele sabia que a sua necessidade dependia muito daquela visão. E Jesus chega e ele pede que eu torne a ver. Quando ele diz essa palavra, eu torne a ver, é porque possivelmente aquele homem não nasceu cego, né? Ele tinha, talvez, noção da realidade, da necessidade da visão dele, para que ele pudesse trabalhar. A Bíblia não diz se aquele homem tinha uma família, ou se ele tinha filhos, só sabe dizer que ele era cego, né? E precisava de verdadeiramente ser curado daquele mal. Porque, segundo a religiosidade judaica na época, todo aquele que nascesse cego ou era cego, era intitulado como maldição divina, né? Como se Deus amaldiçoasse essas pessoas. Mas ele foi curado, Jesus quebrou essa imagem de que todo mundo tinha, Jesus foi lá e curou, e diz que conforme a fé daquele homem, ele obteve a cura. A pergunta
que o Senhor está fazendo para você talvez hoje. Talvez para você, meu querido. O que queres que eu te faça? O Senhor está perguntando qual é a sua necessidade, o que você precisa, até porque, o que você valoriza mais na vida? Porque aquele homem, ele só tinha aquela capa. A Bíblia diz que ele lançou fora a capa, porque aquela capa que protegia do frio, era aquela capa que o protegia do chão árido, era aquela capa que o protegia até mesmo do próprio calor do sol. Mas acontece que ele, percebendo e discernindo que a visão que ele tinha era certa de que Jesus era o Messias, ele lançou fora aquela capa. Ele largou aquela capa de mão, talvez nem voltou mais para buscá-la, porque através da visão física ele poderia obter sustento para sua casa. Mas aquele homem discerniu, embora cego, ele conseguia e tinha discernimento e enxergava Jesus de fato, de forma clara e objetiva. Muita gente hoje tem uma visão física maravilhosa, enxerga bem, mas não tem maturidade da alma, é cego da alma, é cego de espírito. E que muita gente hoje não consegue largar sua capa para se aproximar de Jesus. Embora declare e afirma com a sua própria boca que Jesus é Senhor, mas não consegue se desprender de algumas coisas, de algo que, para ele, embora que seja superficial, passageiro, ele não consegue se libertar daquilo. Mas aquele cego não. No mesmo instante que Jesus o chama, ele lançou fora aquela capa. Agora, para que o poder do Evangelho seja manifesto na tua vida, lança fora a tua capa. Eu tenho certeza que a visão que você vai ter vai ser muito mais profunda, porque aquele cego, embora cego, enxergava muito bem de forma espiritual. Que Deus possa, meu querido, te abençoar de forma rica e abundante, em nome de Jesus, de graça e paz.